Imagine por um instante que tudo aquilo que chamamos de história, mito ou ficção não foi criado do nada. Imagine que cada criatura, cada símbolo, cada medo que ganha forma, na verdade existe em algum lugar. Não aqui, não agora, mas em algum canto do macroverso, onde as ideias vivem antes de se tornarem pensamentos humanos. No vídeo anterior, nós falamos sobre IT, essa entidade que se manifesta através do medo vivo. Mostramos como essa criatura não é apenas uma invenção literária, mas sim um arquetipo real, uma presença que ecoa através do inconsciente coletivo da humanidade. Ela existe porque representa algo que sempre existiu. Mas o que muita gente não percebe é que nenhum caos é absoluto. Nenhuma escuridão reina sozinha. E é aqui que entra Maturin. Sim, se o medo tem uma forma, a luz também tem. Se existe uma entidade que se alimenta do pavor, existe outra que guia, observa, equilibra e protege. Maturin não é um personagem, não é uma tartaruga gigante no sentido literal. Maturin é um arquétipo ancestral, uma consciência tão antiga que o tempo não consegue tocá-la. Carl Jung diria que Maturin é a materialização do velho sábio, do guardião, do pai arquetípico que observa o caos de longe e impede que ele se espalhe além do permitido. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que várias culturas do mundo descrevem seres que observam o universo de fora? Por que tantos mitos falam de criaturas cósmicas que nadam pela eternidade? Por que a ideia do guardião do equilíbrio aparece em toda a história da humanidade? Será coincidência? Ou será que essas histórias são pontes, portas, brechas, ecos de algo que realmente existe em algum lugar do macroverso? E se IT representa o caos, a fome, o medo que se arrasta pelas frestas, Maturin representa a ordem, a sabedoria, a presença silenciosa que impede o colapso. Ele é o contraponto, a contracriação, o contrapeso natural de tudo o que é destrutivo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos mergulhar nessa mitologia profunda. Quem é Maturin? De onde ele veio? Qual é a sua função no grande tabuleiro do macroverso? E por que ele é considerado, em algumas interpretações, uma das faces do Criador? Mas antes de tudo, eu quero te convidar para uma jornada. Porque se tu tá aqui, ouvindo isso, é porque uma parte tua sempre sentiu que existe algo maior, algo que te observa, que te guia, que te protege. Então, deixa o like agora. Isso mostra pro algoritmo que tu quer continuar essa jornada. Comenta aqui embaixo. Eu vejo o macroverso. E agora, se prepara. Porque o que vem a seguir não é só mitologia, é memória, é ancestralidade, é aquilo que o universo sussurra quando ninguém está ouvindo. Vamos começar. Tem algo te observando agora, não do lado de fora da tela, de dentro. Tu sente, não sente? Aquela presença antiga, familiar, como se algo sempre estivesse ali, esperando que tu virasse a cabeça na hora certa. Quantas vezes tu acordou no meio da noite e sentiu que não estava sozinho? Quantas vezes tu olhou para o espelho e por uma fração de segundo viu outra coisa te olhando de volta? Esse vídeo não é para todo mundo, é só para quem já sabe, para quem já sentiu que há portas dentro de ti que nunca foram abertas. Tu voltou aqui porque algo te chamou. E isso não foi acidente. Nada é. Porque existe um lugar, além do que tu chama de real, onde tudo que foi imaginado, tudo que foi temido, tudo que foi sonhado, existe. Não como metáfora, como território. E esse lugar tem nome. Carl Jung passou a vida inteira dizendo uma coisa que ninguém quis ouvir. Os mitos não são invenções, são lembranças, ecos de algo que existe fora do tempo. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, um oceano invisível onde todos nós nadamos,
onde todas as histórias bebem da mesma fonte. E nesse oceano habitam forças. Existe uma dessas forças, que veste 1000 máscaras. Ela é o palhaço, o lobo, a bruxa, o homem do saco. Ela é o medo que te paralisou quando tu era criança. O terror que não tem forma, mas tem fome. Ela se alimenta do teu medo. E quanto mais tu foge, mais forte ela fica. Ela não é só um personagem de livro. Ela é o arquétipo do devorador, do caos que desintegra, do vazio que engole. E ela existe, em algum lugar. Mas existe outra força, antiga, silenciosa. Ela não luta, ela observa. Ela é a tartaruga que carrega o universo nas costas, o guardião que equilibra o caos, a presença que tu sente quando tudo parece perdido, mas algo dentro de ti sussurra. Continua. Jung dizia que os arquétipos são reais, não no sentido físico, mas no sentido ontológico. Eles existem como padrões, como estruturas vivas, como entidades, e eles te encontram, sempre encontraram. O medo que tu enfrenta não é só teu, é o medo de toda a humanidade. E a coragem que te levanta não vem só de ti, vem de algo maior, algo que sempre esteve lá, esperando. Porque as histórias não foram escritas para te entreter, foram escritas para te lembrar do que tu já sabe, do que tu sempre soube, que existe uma guerra acontecendo e tu tá no meio dela. Agora, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora vai mudar a forma como tu vê tudo. Existe um conceito na física quântica chamado multiverso, a ideia de que existem infinitas realidades, infinitas versões de ti, vivendo infinitas vidas. Mas e se eu te dissesse que isso não é teoria? E se eu te dissesse que existe um lugar onde todas essas realidades se encontram? Um oceano, um mar sem fundo, onde tudo que já foi imaginado, tudo que já foi sonhado, tudo que já foi temido, existe. Não como possibilidade, como território. Os escritores chamam isso de macroverso. Jung chamou de inconsciente coletivo. Os xamãs chamam de mundo espiritual. Mas o nome não importa. Porque tu já esteve lá. Tu já sentiu, não sentiu? Aquele momento. Quando tu tá lendo um livro ou assistindo um filme e algo dentro de ti reconhece aquilo. Como se tu já tivesse vivido aquela história. Como se aquele personagem fosse tu. Isso não é identificação, é lembrança. Porque as histórias não são criadas, são recebidas. Os grandes autores, os grandes artistas, eles não inventam, eles sintonizam, como antenas, captando sinais de algo que já existe, em algum lugar do macroverso. Stephen King não criou Haiti, ele encontrou Haiti. Tolkien não inventou a Terra-média, ele lembrou dela. E tu, quando tu imagina algo, tu não tá criando do nada, tu tá acessando, abrindo uma porta, tocando algo que já existia, esperando ser visto. Mas aqui vem a parte que poucos entendem. Tudo que tu imagina existe em algum lugar. Tudo que tu imagina existe em algum lugar. O monstro debaixo da cama? Ele existe. O demônio que te persegue nos pesadelos? Ele existe. A força interior que te levanta quando tu tá no fundo do poço? Ela existe. Porque o macroverso não distingue entre ficção e realidade. Ele é o lugar onde ambas se encontram, onde ambas nascem. E aqui está o segredo que Jung descobriu. Os arquétipos são entidades vivas. Eles não são conceitos abstratos. São presenças, forças. O herói que tu admira não é só uma ideia. É uma força viva no macroverso que te encontra quando tu precisa. O sombra que tu enfrenta não é só um lado teu. É uma entidade que vive no oceano coletivo e te escolheu. Tu já percebeu como certos medos aparecem em todas as culturas? Dragões, demônios, sombras, como se a humanidade inteira compartilhasse os mesmos pesadelos? Não é coincidência.
É porque eles existem, no macroverso. E todos nós, estamos conectados a esse lugar. Se isso está ressoando em ti agora, se algo dentro de ti está dizendo sim, eu sempre soube. Comenta aqui embaixo, diz o que tu tá sentindo, porque tu não tá sozinho nessa busca. E aperta o like, não por mim, mas porque isso é um sinal de que tu faz parte disso, de que tu pertence a essa jornada. Agora, deixa eu te contar algo mais profundo ainda. No macroverso, existem infinitas versões de ti, versões que fizeram escolhas diferentes, versões que vivem vidas diferentes, mas todas elas estão conectadas. E quando tu enfrenta teu maior medo aqui, tu tá enfrentando ele em todas as realidades. Quando tu escolhe a coragem aqui, tu tá fortalecendo todas as versões de ti, porque a batalha não é só tua, é coletiva, é cósmica. E é por isso que as histórias importam tanto. Não porque são entretenimento, mas porque são pontes entre realidades, pontes entre o que tu chama de eu e o que tu realmente é. Quando tu lê sobre um herói enfrentando um dragão, tu não tá lendo sobre outra pessoa, tu tá lendo sobre ti, sobre a batalha que tu trava todos os dias. O dragão é teu medo, a espada é tua coragem, e a jornada sempre foi dentro. Se tu conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está enfrentando o próprio monstro interno, compartilha esse vídeo, porque isso não é informação, é chamado. Mas aqui vem a parte que muda tudo. O medo é uma entidade viva, e a coragem também. Elas não são só emoções, são presenças, forças que habitam o macroverso, e elas te escolhem. O medo te encontra quando tu tá vulnerável, quando tu tá sozinho, quando tu tá no escuro. Ele veste a máscara que tu mais teme. Ele fala com a voz que tu mais evita ouvir. E ele sussurra: tu não é forte o suficiente. Tu não é digno. Tu sempre foi sozinho. Mas tem outra voz. Uma voz que tu quase não ouve, porque ela não grita. Ela sussurra. É a voz da coragem. E ela não diz: tu não tem medo. Ela diz: eu sei que tu tem medo, e eu tô aqui. A coragem não é a ausência do medo, é a presença de algo maior que o medo. E aqui está a verdade que Jung tentou te contar. Tu não enfrenta o medo sozinho, nunca enfrentou. Porque no macroverso, existe uma força que sempre esteve contigo. O arquétipo do guardião, do guia, da luz. Ela é a tartaruga que carrega o mundo. Ela é a voz que diz continua, quando tudo parece perdido. Ela é a razão pela qual tu ainda tá aqui. O medo te encontra, mas a coragem te escolhe. A coragem te escolhe. E quando tu aceita isso, quando tu para de fugir e olha de frente, algo muda. Não só em ti, no macroverso inteiro. Se inscreve agora. Porque essa jornada não termina aqui. E ativa o sino, porque esse tipo de conteúdo te encontra quando tu mais precisa. Agora, a verdade final. Tudo que tu enfrenta lá fora, começa aqui dentro. O monstro que te persegue nas ruas escuras. É a sombra que tu não quer ver dentro de ti. A criatura que te paralisa. É o medo que tu alimenta todos os dias. Mas aqui está o segredo. Quando tu enfrenta o monstro interno, o externo perde o poder. Porque a batalha sempre foi dentro. Sempre. O macroverso é um espelho. E tudo que aparece lá, vem daqui. Jung disse algo que a maioria das pessoas nunca entendeu. Até que tu tornes consciente o inconsciente, ele vai dirigir tua vida, e tu vai chamar isso de destino. Traduzindo, até que tu enfrente o que vive dentro de ti, tu vai ser refém disso. Mas quando tu olha para a sombra, quando tu para de fugir, quando tu aceita que o medo faz parte de ti, mas não é tudo que tu é, algo quebra, e tu percebe que tu nunca foi o monstro, tu sempre foi o herói, e o guia que tu procurava lá fora
Sempre esteve aqui, esperando. Porque o macroverso responde quem ousa olhar. Ele responde quem escolhe a coragem. Ele responde quem aceita a jornada. E nada disso é metáfora. Nada. Nada disso é metáfora. Tudo isso existe em algum lugar. Então aqui está a pergunta que tu precisa responder agora. O que tu vai fazer com isso? Tu vai fingir que não ouviu? Tu vai voltar para a vida como se nada tivesse mudado? Ou tu vai aceitar que algo dentro de ti acordou? Porque essa não é só uma história. Esse não é só um vídeo. Isso é um portal, um convite. Para tu começar a jornada de verdade. As histórias são pontes. E tu acabou de atravessar uma. Mas isso não termina aqui. Nunca termina. Porque o macroverso é infinito. E a jornada é eterna. Mas tu não vai fazer isso sozinho. Porque agora tu sabe, tu nunca esteve sozinho. E nunca vai estar. Todos que já enfrentaram o medo, todos que já escolheram a coragem, todos que já olharam para a sombra e disseram, eu não vou fugir. Eles estão contigo agora, no macroverso, no inconsciente coletivo, na força que te levanta quando tu cai. E essa força, ela não é externa, ela é teu. A versão de ti que sempre existiu, esperando que tu acordasse. Se tu quer continuar essa jornada comigo, se tu quer ir mais fundo, tem algo te esperando. O primeiro link na descrição. Acessa. Porque o que vem agora é só para quem tá pronto. E tu tá pronto. Sempre esteve. O macroverso respira. E tu faz parte dele. Sempre fez.